Livro de Juízes, capítulo 17, versículo 7 ao 9, se eu não me engano. A palavra do Senhor, ela fala a respeito de um jovem levita. A Bíblia diz que era um jovem levita de Belém de Judá. Naquela época, você ser da tribo de Levi era um privilégio altamente importante. Você era o cara, meu irmão, porque você era considerado uma pessoa que tinha a sua vida dedicada a Deus. Um homem consagrado que só vivia para aquilo, que só vive para a obra, que só vive para o louvor, para a palavra, para buscar a santidade. Um homem respeitado, que tinha a autoridade de Deus na sua vida. Difícil a gente ver isso hoje. Não um homem que seja assim, mas alguém que respeite ele assim. Porque o que a gente tem hoje, infelizmente, é muita insubmissão nas igrejas. É muita gente querendo ser mais do que os outros, querendo ter mais autoridade do que os outros, querendo ser mais consagrado do que os outros. Porque eu sou da tribo tal, porque eu pertenço à tribo denominação tal, a minha tribo é maior, a minha denominação, a minha igreja. E é uma besteira tão grande. Hoje em dia, nós não encontramos mais pessoas que têm suas vidas realmente dedicadas, consagradas, separadas para o amor, para o reino de Deus, para a misericórdia, para o perdão, para o evangelho, a essência do evangelho. Hoje essa coisa de denominação, de materialização, de prosperidade, de financeiro, está tirando o foco de muita gente, está tirando o propósito de Deus do coração de muita gente. Quando Deus criou o homem, Ele deu dois propósitos. O primeiro propósito de Deus na vida do homem foi o de frutificar, e o segundo de multiplicar. Porém o segundo, ele está ligado ao primeiro, porque você só multiplica se você frutificar. Porque é através do teu fruto, e o teu fruto tem que ser o fruto do Espírito. Tem que ter uma semente no teu fruto, porque se não tiver semente no teu fruto, então você não vai multiplicar. Então tem muito fruto que o pessoal dá por aí que não é fruto do Espírito. E tem essa diferença, que não multiplica. Então esse é o propósito de Deus. Muita gente está perdendo, muita gente já perdeu o propósito de Deus. Como aquele levita lá de Juízes capítulo 17, que eu falei no começo. O cara tinha tudo para ser feliz, meu irmão. Era levita, da tribo de Levi, e tinha lá o seu cantinho para ministrar. Tinha lá a sua igreja, o seu povo, para poder levar a adoração, trazer Deus para as pessoas. E amém, aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que ele saiu da sua casa, de onde ele estava, para peregrinar. E o mais assustador de tudo é que ele saiu para peregrinar em busca de comodidade. Que é isso, meu irmão? Ele saiu para buscar uma satisfação pessoal. Quando o homem de Deus, ele deixa de buscar satisfazer ao próprio Deus, ao próprio Senhor, para satisfazer a si mesmo, ele já não é mais um homem de Deus. Ele já se diminuiu a uma posição de homem carnal, de homem natural. E a palavra do Senhor diz
que quando ele estava peregrinando, apareceu um homem chamado Mica e fez a proposta, né? Era o que ele queria, era o que ele buscava, né? Quando Mica viu aquele levita, vestido de levita, vestido de homem de Deus, falando como homem de Deus, pregando como homem de Deus, cantando como homem de Deus, ele pensou: eu quero esse homem de Deus na minha casa. Mica era um homem que tinha ídolos, imagens de escultura, um pequeno templo a falsos deuses na sua casa. O que ele queria era alguém que ministrasse nessa igreja que ele tinha na casa dele, que não adorava o Deus verdadeiro. Quando ele viu aquele levita, ele convidou aquele levita para ser o sacerdote no seu lar e disse para ele: se você vier, eu vou te pagar um salário. Misericórdia! Quantos estão fazendo isso nos dias de hoje? Alguém chega: ei, você, vem ser pastor aqui na minha igreja, vem pregar aqui na minha igreja. Ei, você, vem ser tocador aqui na minha igreja, vem tocar o teclado aqui na minha igreja, vem ser cantor aqui na minha igreja, que eu te dou um salário, eu te dou moradia, eu te dou comida, eu te dou vestimentas. E a negociação em cima dos dons espirituais, das coisas de Deus que devem ser oferecidas por amor, meu irmão, confiando que todas as coisas serão acrescentadas pelo próprio Deus, que o Senhor não vai deixar faltar o pão. Mas as pessoas estão deixando de fazer a vontade de Deus em busca das coisas materiais. Mica convidou o jovem levita. Quando o jovem levita chegou na casa dele, ele viu os postes ídolos, ele viu que aquela casa, que aquela igreja, aquele templo estava impregnado de idolatria, e que o Deus que ele conhecia lá de Israel não estava habitando naquele lugar. E ele, como levita, conhecedor da palavra, com certeza conhecia os 10 mandamentos, e o mandamento que diz: não adorarás a outros deuses, nem se prostrarás a imagens de escultura. Ele, como levita que conhecia essa palavra, ele poderia muito bem ter identificado aquilo dali como um laço, como uma armadilha, como algo de ruim, mas não. Ele simplesmente aceitou, fez um acordo com o diabo, fez um acordo, um contrato com o mundo, com o afastamento, com o apequenamento, com a mediocridade que essa terra está oferecendo aí para os nossos ministros, para os nossos levitas, que não se contentam em ministrar aonde Deus os plantou como árvore para frutificar para a glória de Deus, mas estão aí a procurar, a buscar holofotes, status, aplausos, e nós estamos aí ficando com igrejas inchadas, pessoas que estão recebendo influências que não são de Deus e estão buscando as coisas que o mundo está oferecendo e que infelizmente está se apoderando da igreja do Senhor. Eu acredito, meu irmão, que a unção de Deus, que o poder de Deus não tem nada a ver com o tamanho do templo, com o revestimento das paredes. Eu acredito, querido, que não tem nada a ver com a quantidade de membros, porque nem todo crescimento quantitativo, nem todo crescimento material significa que vem de Deus. É só você se lembrar da Torre de Babel, da mesma forma que nem toda divisão material, física vem do diabo. É só você se lembrar da Torre de Babel, o que Deus fez para parar aquela obra. Ele dividiu, ele separou aquelas pessoas porque estavam unidas, e nem toda união vem de Deus. Quando as pessoas estão unidas para fazer aquilo que não condiz com a palavra, então não agrada ao coração de Deus. Então a mão de Deus, ela é posta sobre aquela nação para poder intervir. O que eu peço a Deus nessa tarde é que a mão de Deus se posicione para intervir
intervir na vida daqueles que se dizem homem de Deus, que se vestem como homens de Deus, que pregam como homem de Deus, mas na hora de exercer o amor, na hora de exercer a humildade, o perdão, a simplicidade, não são homens de Deus. Fica a palavra aí para todos os meus irmãos. Eu confesso para os meus irmãos aí que eu não estava nem me lembrando desse texto quando eu comecei esse vídeo. E o que eu queria falar nem era isso, era outra coisa. Mas aí a coisa foi tomando uma proporção e eu creio muito que é dessa forma que o Espírito Santo de Deus nos usa. Então, se de repente Deus Ele deseja falar com alguém através dessa palavra, meu irmão, se esse alguém é você, receba, querido. Não faça negócio com Satanás, não faça acordo com o diabo. Seja humilde, seja simples. Olha, sabe aquele talento que Deus te deu? Não troque ele por nada. Não venda, não negocie. Se Deus te colocou nesse lugar onde você está para louvar o nome do Senhor, para pregar a palavra de Deus, é porque você é importante nesse lugar, é porque esse lugar precisa de você como instrumento de Deus para abençoar as vidas que estão aí com você. Não se iluda com convites, pessoas que se aproximam para querer tirar você do lugar da bênção, dizendo vem para cá porque aqui tem multidão. É muito melhor você ser um ministro de uma multidão do que ser o ministro de uma pessoa só, do que ser ministro de 5 pessoas, de 10 pessoas apenas. É muito melhor você vir para cá porque aqui tem holofote, porque aqui tem mídia, porque aqui a gente vai gravar um CD, porque aqui a gente vai viajar ao Brasil, porque aqui a gente vai receber cachê. Está repreendido em nome de Jesus. Que você possa entender qual é o teu chamado e fazer a vontade de Deus, não a do homem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fiquem todos na paz.